No coração de um dos maiores eventos de jogos de cartas do mundo, onde duelistas de Yu-Gi-Oh! E treinadores Pokémon se reuniam para um campeonato sem precedentes, pairava uma expectativa palpável. Não era apenas a glória ou o prêmio que estava em jogo, mas a fusão de dois universos que muitos consideravam impossíveis de coabitar. No entanto, para um jovem prodígio chamado Elias Thorne, a fusão era a chave para a vitória. Elias era uma figura enigmática. Seu nome é já sussurrado com reverência e apreensão nos corredores do torneio. Ele não se encaixava em nenhuma das categorias tradicionais. Seu baralho era uma aberração, uma tapeçaria tecida com monstros de duelo e criaturas de bolso, algo que os juízes haviam inicialmente proibido, mas que, por algum motivo inexplicável, Elias conseguiu que fosse aceito sob uma cláusula obscura nas regras do campeonato. Uma cláusula que falava sobre a manifestação de um elo transcendental. Sua aura era diferente. Enquanto outros duelistas e treinadores exibiam nervosismo, ansiedade ou a confiança ardente dos campeões, Elias emanava uma calma gélida, quase indiferente, seus olhos cor de ônix parecendo ver além da arena, para um plano de existência que ninguém mais conseguia discernir. O que mais perturbava, porém, era o seu baralho. As cartas de Elias não pareciam as cartas normais. Elas pareciam mais pesadas, mais vivas. A primeira rodada começou. E Elias, com um sorriso imperceptível, puxou sua primeira mão. Seu oponente, um veterano do Yu-Gi-Oh!, invocou o Mago Negro, suas mãos tremendo levemente pela pressão. Elias, por sua vez, baixou uma carta que fez o público prender a respiração. Um Charizard Obelisco. Uma criatura colossal que mesclava a ferocidade do Pokémon de fogo com a indomável força do deus egípcio. Não era uma fusão permitida, mas lá estava ela, sua imagem cintilando com uma energia escura e palpável. Conforme o duelo avançava, coisas estranhas começaram a acontecer. A imagem holográfica do Mago Negro do oponente de Elias começou a falhar, pixelizando-se e distorcendo-se como uma fita VHS velha. O treinador sentiu um arrepio na espinha ao ver os olhos do Mago Negro se moverem, segundo Elias, não o seu próprio treinador. Era como se a criatura estivesse em agonia, ou talvez com um terror indizível. Ataque direto, Charizard Obelisco. Elias murmurou, e a criatura virtual rugiu, um som que parecia ecoar não apenas da arena, mas de dentro das mentes dos presentes. O oponente de Elias caiu de joelhos, não pela derrota, mas por uma súbita exaustão, como se sua própria energia vital tivesse sido sugada. Seu Mago Negro desapareceu em uma nuvem de fumaça escura, deixando para trás um cheiro de enxofre. As vitórias de Elias continuaram, cada uma mais perturbadora que a anterior. Os Pokémon de seus adversários pareciam murchar nas Pokébolas quando ele os derrotava, seus gritos de batalha soando como lamentos. Os monstros de duelo desapareciam com um sussurro fantasmagórico. O público, inicialmente em êxtase com sua invocação, começou a recuar, sentindo um desconforto crescente. As projeções holográficas em suas mesas de duelo pareciam ganhar uma textura e profundidade anormais, suas sombras alongando-se e distorcendo-se de maneiras que desafiavam a lógica. Uma noite após mais uma vitória esmagadora, um dos funcionários da arena encontrou Elias sozinho, observando as luzes cintilantes da cidade através de uma grande janela. O funcionário, um homem mais velho chamado Sr. Tanaka, que havia supervisionado o torneio por décadas, sentiu um calafrio ao se aproximar. Jovem Thorne, Tanaka começou, a voz trêmula. Seu jogo é sem precedentes, mas há algo errado. Os outros competidores, eles não estão bem. Pesadelos, pânico, alguns até tiveram de que ser hospitalizados por exaustão inexplicável. Elias virou-se lentamente, seus olhos encontrando-se de Tanaka. Um sorriso frio e quase inumano brotou de seus lábios. Eles não são fortes o suficiente, Sr. Tanaka. Eles não entendem o verdadeiro poder dos laços. Apenas os mais puros conseguem suportar a verdadeira essência da conexão. Tanaka sentiu um nó na garganta. Conexão? Elias, o que você está fazendo? Há rumores de que você encontrou algo, uma relíquia antiga, que o permitiu fundir os mundos? Elias apenas riu, um som seco e sem humor. Relíquias são meros condutos, Sr. Tanaka. A verdadeira força está na vontade. Eu apenas liberei o potencial adormecido. Eles dizem que o coração das cartas fala, e que o vínculo com os Pokémon é inquebrável. Eu meramente ouvi seus lamentos e suas promessas de poder.
Ele levantou uma carta, uma Darkrai dragão negro de olhos vermelhos. Uma abominação que deveria ser impossível. A criatura na carta parecia se contorcer, seu único olho vermelho piscando para Tanaka. O funcionário jurou ter sentido um frio cortante ao atingir, como se a criatura estivesse sugando o calor de seu corpo. Elias baixou a carta, e o ar na sala pareceu se normalizar, mas o terror permaneceu. A final se aproximava. O adversário de Elias seria ninguém menos que a atual campeã mundial de Pokémon, uma jovem determinada chamada Sarah, conhecida por seu vínculo inquebrável com seu Snorlax. Ela havia observado os duelos de Elias com uma mistura de fascínio e repulsa. No dia da final, a arena estava estranhamente silenciosa. As arquibancadas estavam esparsas, muitos dos espectadores habituais temendo a atmosfera opressiva que Elias parecia arrastar consigo. As luzes da arena piscaram, e uma estranha neblina azulada começou a pairar sobre o campo de duelo. Que o duelo final comece! A voz do locutor soou oca, quase fantasmal. Sarah invocou seu Snorlax, a criatura gigante materializando-se como um rugido amistoso. Mas ao sentir a presença de Elias, Snorlax estremeceu, seus olhos expressando uma confusão e medo nunca antes vistos. Elias sorriu. Um belo espécime, Sarah, mas até mesmo os mais leais sucumbirão à verdade. Ele puxou uma carta. Eu invoco Slifer, o dragão celeste Gengar! A projeção de Slifer, o dragão celeste, era monstruosa, mas o que emergiu da arena foi algo infinitamente mais aterrorizante. Ele tinha uma forma etérea e sombria de Gengar, seus múltiplos olhos vermelhos brilhando como uma malícia antiga. Um ruído gutural escapou de sua boca, e o ar ao redor pareceu se solidificar com pavor. A sombra de Slifer, o dragão celeste Gengar, parecia se estender para além da arena, engolindo os pilares e as paredes. Snorlax, use bloqueio! Sarah gritou, sua voz estava falhando. Mas Slifer, o dragão celeste Gengar, nem sequer precisou atacar. Sua mera presença parecia esmagar o espírito do Snorlax. O Pokémon gigante soltou um gemido de dor. Suas pernas vacilaram e ele caiu no chão, desaparecendo não em uma nuvem de fumaça, mas em um vácuo espectral, como se tivesse sido apagado da existência. Sarah gritou, não por seu Pokémon ter sido derrotado, mas pela forma como ele havia desaparecido, como se sua própria alma tivesse sido arrancada. Quando os pontos de vida de um duelista chegam a zero, eles sentem o vazio que se abriu dentro de suas próprias criaturas. Elias sussurrou. O elo, ele se manifesta em ambos os lados. Uma por uma, as criaturas de Sarah caíram diante dos horrores híbridos de Elias. Um Pikachu elemental Hero Sparkman, que eletricutava não apenas os monstros, mas a própria sanidade do oponente. Um Darkrai Dark Magician, que sussurrava segredos proibidos. A cada derrota, Sarah sentia uma parte de si sendo arrancada. Seus olhos se arregalaram em terror quando percebeu que as criaturas não estavam simplesmente sendo derrotadas, mas sim devoradas por uma fome insaciável que residia dentro das cartas de Elias. No momento final, quando Sarah estava com apenas alguns pontos de vida restando, Elias invocou sua carta definitiva, Exodia o Proibido, o Mestre dos Guardiões. Mas não era o Exodia que todos conheciam. Seus membros eram adornados com as cores de diversos Pokémon lendários. A perna direita parecia ter a essência de um Groudon, a esquerda um Kyogre, seus braços pulsavam com a energia de Xerneas e Yveltal, e a cabeça de Exodia era uma fusão grotesca do corpo de Arceus com a face esquelética de Marowak de Alola. Exodia, o mestre dos guardiões, extermine-os! Elias comandou, e uma luz violeta escura irrompeu de cada parte da criatura fundida. Sarah sentiu seu corpo paralisar. Seus próprios pontos de vida não caíram para zero. Em vez disso, ela sentiu uma dor excruciante, como se sua própria alma estivesse sendo rasgada. Ela não estava perdendo apenas o jogo, ela estava perdendo a si mesma. A luz engoliu a arena. Houve um grito, mas ninguém conseguiu identificar se era de Sarah ou do próprio Elias. Quando a luz se dissipou, a arena estava em silêncio. Elias Thorne estava de pé no meio do campo de duelo, mas não era mais o mesmo. Seus olhos estavam vazios, seu corpo parecia etéreo, quase translúcido. Em suas mãos, o baralho parecia irradiar uma energia negra, as cartas brilhando com um fulgor doentio. Sarah estava no chão, inconsciente, mas viva. Seus olhos, mesmo fechados, pareciam ter visto algo que havia quebrado por dentro. O Snorlax, embora desaparecido, era sentido por ela como um vazio em seu peito, um elo que havia sido cortado de forma brutal.
Os oficiais correram para a arena, mas Elias não reagiu. Ele apenas se virou lentamente, observando-os com o mesmo olhar vazio. O jogo nunca termina, ele sussurrou, sua voz parecendo vir de um abismo. Eles estão todos aqui agora, os laços inquebráveis. Elias levantou o baralho mais uma vez, e para o horror de todos, as imagens nas cartas começaram a se contorcer, a crescer, a se manifestar no ar. Não eram holografias, eram sombras, criaturas fantasmagóricas de Pokémon e monstros de duelo, fundidas e distorcidas, flutuando ao redor de Elias. Um Darkrai, dragão negro de olhos vermelhos, rosnou, um Slifer Gengar soltou um riso gélido. O torneio foi cancelado imediatamente. Elias Thorne desapareceu sem deixar vestígios. Ninguém viu o que aconteceu com ele, ou com as criaturas fantasmagóricas que flutuavam ao seu redor. Os competidores afetados nunca mais se recuperaram completamente, assombrados por pesadelos de criaturas híbridas e do vazio que sentiam em seus corações. As cartas do baralho de Elias nunca foram encontradas, mas, ocasionalmente, em alguns torneios clandestinos, quando a noite caía e as luzes da arena piscavam, os duelistas juravam ouvir sussurros vindo de seus próprios baralhos, um lamento distante de Pokémon e um rugido de monstro de duelo, como se as fronteiras entre os mundos tivessem sido quebradas para sempre. E sempre que alguém mencionava o elo transcendental ou a fusão proibida, um calafrio percorria a espinha, lembrando a todos o preço terrível de tentar invocar o poder que residia nas sombras.